o milênio e o juízo final. Olá, seja muito bem-vindo ao Café com Bíblia. No vídeo de hoje, Reverendo Hernandes Dias Lopes trata de dois temas extremamente importantes e complexos: o juízo final e o milênio. Deixe o seu like, se inscreva no canal e acompanhe o vídeo. Eu preciso admitir, meus irmãos, que o texto que acabamos de ler é o capítulo mais polêmico do livro de Apocalipse. Talvez um dos textos mais polêmicos de toda a Bíblia. Preciso admitir que não há um consenso entre os cristãos, nem no passado, nem no presente, acerca da real interpretação desse texto. Por exemplo, os chamados pré-milenistas, sejam eles os pré-milenistas históricos ou os chamados dispensacionalistas, creem que o milênio relatado no capítulo 20 sucede cronologicamente à segunda vinda de Cristo, claramente descrita no capítulo 19, versos 11 a 21. Porém, os amilenistas, e nós temos este entendimento, creem que o capítulo 20 não é uma sucessão cronológica do 19, mas retorna à primeira vinda de Cristo. Porque a nossa compreensão é que o livro de Apocalipse não é um livro que vai do ponto 0 ao ponto 10 numa linha progressiva cronologicamente, mas que o livro está dividido em 7 sessões paralelas e progressivas. Por exemplo, a primeira sessão, capítulo 1 ao capítulo 3, os 7 candeeiros, e a verdade central é a segunda vinda de Cristo. A segunda sessão, capítulos 4 a 7, fala dos 7 selos, e a verdade central, novamente, é a segunda vinda de Cristo. A terceira sessão, capítulos 8 a 11, as 7 trombetas, a verdade central é a segunda vinda de Cristo. A quarta sessão, capítulos 12 a 14, o levantamento do quarteto do mal, quais sejam o dragão no capítulo 12, o anticristo e o falso profeta no capítulo 13, e a grande Babilônia no capítulo 14, e mais uma vez a verdade central é a segunda vinda de Cristo. A quinta sessão, capítulos 15 e 16, as 7 taças da ira de Deus, e mais uma vez a verdade central é a segunda vinda de Cristo. A sexta sessão, capítulos 17, 18 e 19, é a queda do quarteto do mal em ordem inversa. E a verdade central é a segunda vinda de Cristo, conforme é relatado aí no 19, 11 a 21. A última, a sétima sessão, capítulos 20 a 22, com a cena do chamado milênio, do juízo final, novos céus e nova terra. E a verdade central é o juízo de Deus que sucede à segunda vinda de Cristo. De tal maneira que o capítulo 20 não é uma sucessão cronológica do 19, mas é um retorno à primeira vinda de Cristo. Assim como o capítulo 11 encerra com a segunda vinda e o 12 começa com o nascimento de Cristo. Assim, o milênio aqui descrito não sucede a segunda vinda de Cristo, mas antecede a segunda vinda de Cristo. E eu gostaria, então, de trazer à mente esclarecida dos irmãos alguns pontos para a nossa reflexão sobre isso. A interpretação de um milênio literal, 1000 anos de reinado físico de Cristo na Terra, esbarra em algumas dificuldades, se não vejamos. Primeiro, nós não encontramos essa ideia de milênio físico, terreno, em nenhum dos 4 evangelhos. Nós não encontramos essa ideia em nenhuma das cartas de Paulo. Nós não encontramos essa ideia em nenhuma das epístolas gerais, seja de Tiago, seja de Pedro, seja de João, seja de Judas. O único local onde se fala de milênio é aqui em Apocalipse 20, que é um livro altamente simbológico, conforme vamos ver daqui a pouco. Segundo lugar, o milênio fala de Cristo reinando fisicamente aqui neste mundo, enquanto toda a Bíblia ensina que o seu reino é espiritual e não político, geográfico, aqui neste mundo. Terceiro
Terceiro, a ideia de um milênio na terra e a posição de preeminência dos judeus nesse governo do milênio reintroduz aquela distinção entre judeus e gentios, já abolida em Cristo Jesus. Agora não tem mais judeus, agora não tem mais gentios, só tem uma igreja e ela é formada de judeus e gentios. Quarto, a ideia de um milênio terrenal ensina que haverá pelo menos 2 ressurreições. Uma de crentes antes do milênio e outra de ímpios depois do milênio. Mas nos parece, à luz das Escrituras, que essa é uma ideia que não tem amparo na Bíblia. Porque lá em João capítulo 5, 28 e 29, diz que todos ouvirão a sua voz e sairão dos túmulos, uns para a ressurreição da vida, outros para a ressurreição do juízo. De tal maneira que a Bíblia ensina uma única ressurreição de crentes e ímpios, que se dará num único momento, ou seja, na segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Quinto, a ideia de um milênio terreno cria a grande dificuldade da convivência do Cristo glorificado com os santos glorificados num mundo não restaurado, entre pessoas não glorificadas. Pense comigo nesta cena de Cristo reinando aqui e você já com corpo de glória, vendo gente indo no banco, no supermercado, enfrentando o trânsito complicado. Nos parece que isso é um anticlímax, porque não é exatamente essa a ideia das Escrituras. Sexto, como você vai conceber a ideia de que depois que Cristo está reinando, 1000 anos literalmente, ainda haverá uma rebelião contra Ele? Sétimo, todo o ensino do Novo Testamento é que o juízo final segue imediatamente à segunda vinda de Cristo, e não 1000 anos depois da segunda vinda de Cristo.